Pessoal, eu vou pedir, caso vocês queiram falar com a mesa toda, ou se vocês estão direcionando algum deles, mas antes que vocês digam o nome de vocês, e a maioria eu acho que aqui vai ser da licenciatura, mas se não for da licenciatura, que diga de que curso, se é do ensino médio ou se é professor, tá bom? Boa noite, meu nome é William, sou aluno do curso de licenciatura em Química, e é uma pergunta para os três, eu gostaria que comentasse um pouco. Desde a minha infância, quando a gente começa lá o primário, você percebe uma certa tendência as mulheres irem para a licenciatura. E conversando com a minha mãe, num trabalho que eu tive que fazer da professora Natália, que era comparar como que era o ensino antes da década de 80 e depois da década de 80. E minha mãe comentou algo que era interessante. Ela falou que você tinha duas opções: ou você fazia o magistério, eu não sei explicar muito bem como é, ou você fazia algo, um técnico em administração. E ela falava que a mulher fazia o magistério e que o homem fazia o técnico de administração. Quando alguma mulher tendia para esse lado, ela era muito questionada, muito indagada. E eu acho que é interessante falar um pouco sobre isso, se puderem. Obrigado. William, seu questionamento foi o que me proporcionou, na verdade, quando eu entrei na pedagogia, eu ficava me questionando o tempo todo porque o curso de pedagogia só tinha mulheres, a minha turma só tinha mulheres, né? Então, essas indagações, inclusive, foram as inquietações que me levaram para o projeto de iniciação científica para entender um pouco mais a história das mulheres. E aí tem um movimento chamado feminização do magistério, que acho que tem um pouco a ver com todas as discussões que nós fizemos aqui no início, mas acabamos não aprofundando a questão desse sentido, porque não era o foco, porque a gente estava pensando das mulheres nas ciências, e aí eram, como a gente pensou, eram tantas coisas interessantes para abordar, mas a sua pergunta é muito interessante, e a sua mãe, ela mostrou o caminho que as mulheres acabavam optando, justamente porque era o que era fornecido nesse momento, né? E veja bem, esse processo de feminização no magistério, ele só aconteceu porque precisávamos, com um mercado, né, principalmente ali a partir do século XIX, que foi toda essa discussão que a gente fez sobre ciência, mas mais no século XX, e aí tem autoras da educação, eu vou falar do meu local de fala, que é da educação, como a Jane Felipe de Almeida, Jane Soares, que uma é da Unicamp, a outra é da URGS, que são professoras que estudaram. Aqui na UEM tem a professora Martins Forne, que fez um trabalho sobre feminização no magistério, e elas vão mostrar que se você vai para a origem dessas discussões, para pensar o porquê as mulheres entraram no magistério e foram convidadas, foi um movimento e um momento em que elas foram chamadas para o espaço público, mas como uma extensão do lar. Por que eu te digo como uma extensão do lar? Porque elas eram convidadas para educar as crianças. Então, assim, tínhamos que ter mulheres intelectuais, porque, afinal de contas, que crianças que nós íamos educar para o mercado de trabalho, né? Então, temos que ter crianças produtivas. Então, vejam, se as mulheres elas eram consideradas inferiores, mal sabiam ler e não tinham contato com a ciência, não tinham espaços na academia. Então, teve todo um movimento ali, principalmente no século XIX e XX, para que essas mulheres passassem a entrar, além de entrarem nas universidades, mas esse espaço era restrito ao magistério. Magistério porque, assim, se essa mulher cuida bem dessa criança no lar, esse espaço vai ter essa extensão de cuidado. Então, até por isso, a gente numa das discussões, essas últimas discussões que a gente fez num dos eventos, um professor fez uma provocação assim: as mulheres ganham menos porque estão no magistério, ou será que o magistério paga menos porque a maior parte que está no magistério são mulheres? Eis um dilema, ele mostrou pra gente. E não, a gente percebe o quê? Que os dados mostram que o maior número de mulheres, elas ganham menos ainda que homens, né, ocupando cargos, às vezes os mesmos cargos, mas infelizmente ainda a função da educação e essa função do educar, do magistério, quando se trata de crianças, ela é bastante desvalorizada justamente por ser o papel da mulher e esse processo de feminização que aconteceu ao longo da história.
Não sei se eu te respondi, mas são muitas questões para... É que o que dá para entender pelo que você mencionou é que nesse período as escolas eram mais como um lugar onde as mães iam cuidar dos seus próprios filhos ou os filhos da sociedade e educar eles justamente para a sociedade. Mas eu sim, obrigado. Sim. Só quero colocar alguns pontos também que a professora Fabiane já destacou. Enquanto você falava aí, né, da magistério, técnica em administração, eu comentava aqui com o professor Márcio, técnica em contabilidade. Porque assim, vou falar um pouquinho da minha experiência, né? Eu fiz de 1ª a 4ª série numa escolinha rural e depois de 5ª série em diante na escola urbana. E quando eu terminei o que na época a gente chamava de ginásio, né, que hoje é o ensino fundamental, eu tive também essas duas opções. Ou eu fazia o magistério, ou eu fazia técnica em contabilidade. Mas o magistério era durante a tarde, técnica em contabilidade era à noite. E a minha irmã, que é um pouquinho mais velha que eu, ela tinha reprovado 3 vezes na 5ª série. Então, assim, eu alcancei ela, a gente estava mais ou menos juntas. E ela não gostava de trabalhar na roça, eu também não gostava, mas assim, como ela era a irmã mais velha, eu era oprimida, né? Então, assim, ela disse assim para o meu pai e para minha mãe, eu vou fazer o magistério, mas eu também quero fazer contabilidade. Então, ela fazia magistério à tarde, contabilidade à noite. E de manhã a desculpa era assim, ela tem que limpar a casa, fazer o almoço, ela não vai para a roça. Então, alguém precisava ir para a roça para limpar os tronquinhos de café. Então, assim, quem que ficou com essa responsabilidade era eu. Por um certo lado, eu até gostei, porque eu não queria fazer magistério. Porque, assim, eu já conhecia outras meninas que tinham aquelas pastas, professora Fabiane, de magistério, sabe? Aquelas coisas assim. Eu falava assim, eu não quero isso para a minha vida, não. Eu quero fazer contabilidade à noite, eu acho que é mais promissor. E, né, ia para a noite, para a cidade, acho que tem mais encantos. Aí eu fui fazer técnica em contabilidade. E, assim, essa questão, né, do fazer magistério ou de fazer contabilidade, seja técnica em outra coisa, eu fiz técnica em contabilidade, também acho que mostra um pouco desses valores que a professora Fabiane já colocou e que são históricos, né? Que, por exemplo, que as mulheres com essa questão do cuidado, de trabalhar, mas também se a gente olhar historicamente, as mulheres elas tiveram uma função em determinados momentos muito forte na história, que era de criar o cidadão, né? Que era de ser o esteio da família, mas também o esteio da sociedade. Então, a sociedade teria bons cidadãos, né? Bons homens de valores, de moral, se tivesse uma mulher instruída. E essa mulher instruída, ela geralmente ia para o magistério, onde ela aprendia como cuidar, né? Mas também aprendia outras prendas domésticas. A gente ainda tem, na Unespar, embora agora nós estamos passando por um processo de reestruturação curricular, mas nós somos em 7 campi. Nós temos acho que é Paranaguá, né, professor? Paranaguá tem um curso que tem uma disciplina de puericultura. O que é puericultura? É aquele cuidado com a criança, o que fazer, né, como lidar com a criancinha, trocar, dar banho. E isso, quando me falaram isso, eu fiquei chocada, porque assim, na minha certidão de nascimento, a parte do verso dela tem assim, dicas de puericultura. Então, quer dizer, já eram dicas para as mães, como criar boas crianças, né? Então, essa questão da cidadania, da educação, de formar um bom homem, dependia desse espaço, né? Da formação e do cuidado. E essa questão do técnico já era mais para os homens mesmo, né? Porque daí envolve toda a questão do cálculo, da matemática e etc. Mas, assim, o magistério, por exemplo, para mim não fez falta, mas depois eu acabei caindo na licenciatura, né? Da mesma forma. É isso, acho. Deixa eu só fazer uma pequena contribuição no sentido histórico da coisa também. É preciso pensar que, se você está falando da década de 80, a década de 80 vive um boom
da tecniquização do ensino na década de 70, no chamado período do milagre econômico. O Brasil passa por um período onde há uma grande crença no ensino técnico. No momento de redemocratização, há algumas diferentes interpretações acerca da validade do ensino técnico, mas ele não se perde. E o espaço do ensino técnico, eu não experimentei isso. Eu já tive a oportunidade de escolher, não escolher, ensino educação geral, né, que era o EGA. Já não haviam mais praticamente cursos técnicos, salvo os Senais e outros órgãos que estavam fora da escola pública. E essa é uma questão que é interessante. Quando eu estava pesquisando para fazer a fala de hoje, essa questão da matematização, ela está muito vinculada com a ideia do masculino. Então não tem sentido a Barbie dizer matemática difícil, porque tem alguma pauta. Alguém construiu essa pauta. E essa pauta vai sendo ratificada com o discurso. Olha, veja bem, você vai deixar sua filha naquele escritório. Você já foi no escritório de contabilidade? Escritório de sei lá, administrador de seguro? Agora já é mais mesclado. Mas meu primeiro emprego foi no escritório de contabilidade, tinha 13 anos. Tinha 28 homens. Era um inferno. Né? Mas por quê? Porque não tinha contadora mulher, não tinha nenhuma contadora técnica auxiliar. E o patrão também dizia, não contrato mulher, exceto se for secretária, porque elas não sabem lidar com o número. Essa era a percepção que ele tinha. E essa percepção é um discurso que ele cresceu muito na década de 80. Tá? Agora, como a Fabiane disse, dar lugar para a mulher nesse espaço do público, nós vamos dar, mas tem que ser um lugar comedido. Né? Então essa questão é importante também pensar que valores históricos estão sendo desenvolvidos, valores econômicos, né, estão sendo pensados e gestados para, né, as nossas mães terem essas opções que tiveram, né, dentro dessas escolhas de ensino. Boa noite. Meu nome é Letícia, sou do curso de Licenciatura em Química. Eu queria perguntar à professora Fabiane. Em uma das falas do professor, ele disse lá da aluna que estava chorando por ter contado para a orientadora que estava grávida. Eu queria saber se uma própria mulher, né, se essa desunião, não sei, uma desunião de uma mulher cometendo um ato tão machista, né? O que você acha disso? Se é uma questão cultural, se de repente ela passou por isso, ela tende a fazer isso com os alunos dela, ou o que pode influenciar nesse ato dela de ser tão cruel com a aluna? Qual é o seu nome, Milton? Letícia. Letícia. A hora que o Márcio fez esse comentário, o professor Márcio fez esse comentário, eu conversei com a professora Cláudia e falei que quando eu fui para a entrevista do mestrado, em 2000 e... Não vou revelar não, gente. Em 2007, uma das condições era que eu não engravidasse durante 2 anos. Inclusive, uma das pautas para discussão, e o Gustavo me cortou, porque né, Gustavo? Eu estourei meu tempo. Era falar sobre preconceito em relação à própria licença maternidade que se tem. E a gente estava comentando ali agora há pouco, de que muitos espaços, eles são... a gente tem muitos limites, assim, limitações em alguns espaços por sermos mulheres, justamente por essa questão da gestação, da licença maternidade. E se a gente olhar para outros países, a licença maternidade ela não é remunerada, ela nem existe, na verdade. Se a gente for olhar para os Estados Unidos, não existe uma licença maternidade remunerada. E eu digo assim para você, muitas coisas estão chegando aqui no Brasil com um perfil nesse sentido, até por ter esse discurso e esse preconceito em relação à produtividade da mulher, que é mãe. Então, assim, se a mulher for mãe, ela tem esse período, ela tem que ser remunerada por esse período. Ou seja, dentro da academia, a gente tem essa possibilidade, se você engravida, você tem, então,
o período de licença. O programa tem que ceder isso. Só que os programas da como eles são... Existe uma briga, uma coisa muito louca de produtividade para manter a nota do programa. Inclusive, o programa de educação da UEM agora tinha angariado uma nota 5 na UEM e caiu a nota para 4. E isso tornou foi um alvoroço, um turbilhão de coisas. E um dos fatores de não... Te respondendo, né, por que essas professoras fazem isso? É por falta de sensibilidade. Um dos fatores é essa cobrança desses programas, de que exige que se tenha essa nota para você ter mais bolsa, para você ter mais financiamento. Então, assim, aí recai sobre os nossos ombros essa cobrança de que você não pode engravidar, de que você não pode ser improdutiva. Você também, porque se você extrapola o tempo para a defesa, igual a Cláudia estava aqui me lembrando, o programa ele perde nota. Quanto mais cedo o estudante defende a sua tese de doutorado, a sua dissertação de mestrado, mais pontos o programa tem. Então, isso explica parte do discurso da professora, mas isso aqui eu estou conjecturando também, pode ser que tenha outras representações que reverberem isso, sim. Recentemente eu li um artigo que falava, eu não me recordo o nome do autor, mas ele apresentava que nos Estados Unidos as alunas eram desmotivadas de seguir a carreira das ciências exatas. Eu queria saber em até que ponto nós, enquanto os futuros professores de educação básica, contribuímos para essa desigualdade dos gêneros. Acho que isso tem relação bastante com aquilo que a gente comentou, né, um pouco, e acho que a gente pode discutir mais. O professor, a professora, para nós que estamos, por exemplo, estudando o tempo todo, né? E se a gente olhar assim para as nossas crianças e adolescentes, geralmente é uma referência, né? Porque pode ficar sendo uma referência muito positiva e às vezes também negativa ou destrutiva. Então, assim, como estimular, né, esses estudantes ou essas estudantes a ir para ciências exatas? Acho que um pouco aí relacionado com a questão do ensino, com essa prática docente, é de mostrar possibilidades. Porque, às vezes, nós fechamos o caminho, ao invés de abrirmos, né? O professor, a professora tem essa função, né, de apresentar várias possibilidades, vários tipos de leituras, de interpretação de mundo, de formas de conhecimento, de epistemologias, para que esse estudante, essa estudante, consiga ver esse leque e fazer as suas escolhas. Então, quando nós levamos uma única discussão por uma única vertente, que nós desestimulamos aquela criatividade, né, do estudante, da aluna, do aluno, desestimulamos muitas vezes a própria produção, né? Nós só queremos que ele aprenda o que eu estou falando, mas muitas vezes, quando esse aluno traz uma pergunta, nos instiga a pensar, a refletir, a gente também muitas vezes nega uma resposta, nega, né, uma possibilidade de abertura e de reflexão. Então, a prática docente não é assim uma coisa fácil, né? Quando vocês forem para a licenciatura, se forem, não sei como é que é a divisão ali, né, que vocês têm, isso vocês vão perceber ali na prática. Então, assim, não fechar os caminhos, né? Não fechar as possibilidades. E mostrar, acho que como o professor Márcio colocou na fala dele, que essas crianças, essas meninas, esses meninos, eles podem se sujar, eles podem brincar, eles podem fazer contas, experimentos,
E nós temos essa possibilidade de criatividade, né? Então, você fala assim, mas não tem laboratório, não tem não sei o quê, eu não vou fazer nada, não. Eu chego lá, então, escrevo no quadro, copia aí, faz essa continha aí. Cadê a nossa criatividade, a nossa inovação também na metodologia de ensino? Será que não tem outros materiais, materiais, né, mais acessíveis, que nós podemos criar formas de experimentação, estimulando, levando jogos, brinquedos que possam estimular, né, a construção, a engenharia. Acho que tem várias formas, né, de você possibilitar essa motivação para ciências exatas. Quando eu falei também no final da minha fala, porque se eu tivesse aprendido melhor matemática, não só matemática, né? Se a gente tivesse aprendido outras coisas. Eu lembro que quando eu era criança, eu desenhava plantas, que eu queria ser uma arquiteta. Aí eu desenhava assim, como é que ia ser a minha casa? Eu desenhava aquilo. E às vezes meu pai trazia aqueles jornais, às vezes até embrulhado compras, né, que vinha antigamente, eles embrulhavam nos jornais, assim, as coisas. Não tinha sacolinha de supermercado. E daí eu via aquela seção dos classificados, aí falava assim, vende-se um apartamento com uma suíte, um não sei o quê. Eu tive que descobrir o que era isso. E daí eu ficava imaginando como é que era aquele apartamento e eu ia desenhando aquilo. Mas isso era coisa minha. Na escola eu nunca aprendi a fazer isso, né? Então, assim, eu aprendi a fazer lá as continhas básicas. Mas esse desenvolver, né, da pesquisa, estimular o estudante a pesquisar, mostrar outras formas, acho que é uma, né, faceta aí que a gente tem que explorar mais enquanto docente. Eu acho interessante também a seguinte reflexão. Nós, enquanto professores e professoras, nós somos representativos de poder. Tá? Então é o seguinte, o professor, a professora, ele precisa refletir sobre a sua prática docente, não só sobre a metodologia que ele usa em sala de aula, sobre os autores que ele escolhe, mas sobre as palavras que ele impõe. Tá? É como a Cláudia disse, quantos professores me fizeram estar aqui hoje? E quantos me fizeram não estar em outros lugares? Então, assim, quando o aluno vem e fala, professor, eu quero fazer tal coisa, eu acho que você nunca deve dizer não faça, salvo ele queira atear fogo na instituição. Tá? Mas você tem que fornecer para ele, olha, é legal isso que você está falando, mas talvez se você for por aqui, você vai chegar mais rápido. Porque eu acho que esse é o ser docente, é o estar com o aluno, é vivenciar a docência. Porque nos Estados Unidos, mas no Brasil também, né? Quantos professores não responderam e-mails que nós mandamos? Quantos professores não responderam dúvidas que nós tínhamos sobre, por exemplo, o que é uma suíte? Né? Por que eu não posso buscar uma informação que é do meu cotidiano na escola? Por que a escola tem que ser esse local tão separado da casa? Vocês entendem? Parece que a vida é dividida em caixinhas e cada espaço permite algumas perguntas. Então, o ser docente, na minha opinião e na minha prática, é isso. É não negar a informação se você tem, é partilhar, é às vezes dividir um sofrimento, porque a gente sofre tanto com o aluno também, porque é tanta coisa são tantas vivências que você partilha, que às vezes você chega muito mais rico na tua casa, mas tem dias que você chega muito mais pobre, de cansaço, de lamentação, e fala, meu Deus, será que é isso mesmo? Né? Então, acho que ser docente é isso, é você ter esse espírito que às vezes tem que ser resignado para poder respirar fundo, pensar no que você vai falar, porque a tua palavra tem poder. Porque o teu local de fala, ele é um local de fala de influência. E se você sabe que você pode influenciar, você tem que pensar acerca daquilo que você fala. Adil, nós, enquanto professores, nós podemos ser referências
de como ser ou de como não ser. Eu tenho professores que me motivaram a ir para a academia, para ir para a universidade, enquanto eu tenho outros professores que não foram referências, foram referências do que não ser enquanto professora. Então, o fato de você refletir, já pensar enquanto professor, que já te mobiliza a ter uma prática diferenciada, já demonstra que você vai fazer diferença no espaço que você vai ocupar. Então, que sejamos referências do que as pessoas podem se espelhar em nós, né? Tem um estudo da Unesco que evidencia que professores de ambos os sexos interagem mais com garotos em sala de aula, o que pode desencorajar a proatividade entre as meninas. Era uma das coisas que eu queria ter trazido no meu tempo. Então, o que esse estudo tem revelado? Então, assim, mesmo na educação básica, né, que você citou, educação básica, o quanto nós acabamos também, de certo modo, por conta de toda de uma trajetória histórica que coloca meninas num determinado espaço, diferente do espaço que é atribuído aos meninos, nós acabamos dando mais voz aos meninos, por exemplo, do que às meninas. E, assim, não é culpabilizando o professor nem a professora, é porque eles vivenciaram isso também em suas formações. E para a gente fazer a diferença, para ser diferente, esses espaços aqui que nos propicia refletir sobre esse cotidiano, que parece que é tão natural, mas ele não é, que precisa ser repensado e problematizado o tempo todo. Eu gostaria de fazer um comentário e um questionamento. Na pedagogia, eu acho, na história, tem um vínculo maior, e mesmo assim não tanto, com esse tipo de discussão. Eu acho que existe muito mais do que nos cursos de exatas. Mas mesmo assim tem pessoas que não discutem. Eu acho penso eu que a nossa formação não atingiu isso, nós não fomos trabalhados para pensar isso. Só que, por exemplo, nós tivemos uma reunião há pouco tempo, um fórum das licenciaturas da UTF, que foi discutido sobre a ideia de que agora nós precisamos, por obrigatoriedade, falar de inclusão e, dentre as inclusões, falar da inclusão de diversidade, da ideia da diversidade. Só que nós, professores, temos essa defasagem. O que vocês pensam sobre isso? Nós estamos formando, e aí eu acho que vai muito no que o Adil falou, como nós contribuímos para isso. Exatamente porque a nossa formação nos leva a disseminar isso cada vez mais. Quais seriam as possibilidades, principalmente, sei que não é a área de vocês, mas a ideia de como mudar isso, se as pessoas que estão dentro das academias estão formando professores, nós não somos capacitados para isso. Gustavo, é instigante essa tua fala, porque ela na verdade, uma preocupação de todos nós. Como que eu posso dizer, se nas humanidades nós já temos uma dificuldade absurdamente grande de lidar com a diversidade, eu às vezes fico pensando acerca, né, das ciências naturais, que tem um caráter formativo diferente, né? Onde algumas disciplinas, por exemplo, nas licenciaturas, e também na história, né? Na pedagogia é diferente, mas na história também as disciplinas de formação educacional, elas são muito poucas, já são diminutas em relação ao caráter formativo do professor. Ensinar a ser professor e professora é um espaço muito pequeno na licenciatura em história. Então eu imagino também que seja. Eu acho que a primeira coisa que tem que ser feita é essa que vocês estão fazendo, é quebrar as resistências a partir da inserção de outros debates, de outras falas, outros diálogos no espaço, né, da UTF, no caso. Então isso é muito importante. É óbvio que nós não vamos ter 100% de adesão em nada, mas a partir do momento que você conquista pelo menos uma parte dessa coletividade e que esses
temas importantes, esses temas relevantes, essas condições sensíveis de debate que nós precisamos hoje, que eles aparecem, aí eu acho que já nós temos um bom começo, né? O começo é esse que vocês estão galgando aqui, inserir. Agora, nós estamos passando por um processo delicado, cansativo, enfadonho, desculpa a sinceridade, que é a reestruturação do curso. Por quê? Há levas que querem incluir, né, a diversidade, o gênero, os debates acerca das minorias, né, a inclusão, e outras pessoas tentando ainda manter os ensinos de puericultura. E vocês entendem que às vezes há setores muito retrógrados dentro da universidade e não tem como extirpar essas pessoas. Não é assim também que a gente tem que fazer, tá? É o debate, é o diálogo. E não se trata de um convencimento, se trata muito mais de uma problematização. A partir do momento que as pessoas entendem que a problematização é necessária, aí o pontapé inicial foi dado. E aí quando a coisa começa, a tendência é caminhar. Na verdade, não forneci pista nenhuma e nem solução nenhuma. É só dizer para vocês o seguinte, que tem que meter a cara. Essa é a minha ideia, né? Tem que vir aqui historiador, pedagoga na universidade falar com os químicos. Eu acho maravilhoso. E amanhã vocês vão lá, químicos, falar com os nossos historiadores, nossos educadores. E aí vai ser muito mais legal. Essa capacitação, né, que deveria ser contínua, porque assim, tem professoras que estudaram lá ainda, sei lá, 1900 e bolinha, né? E ainda continua, como o Márcio colocou, às vezes com as mesmas referências, com o mesmo papel amarelo, com as mesmas transparências, né? Nem slide, com aquelas transparências antigas. Então, esse processo de reciclagem, né, que se usa em outros termos, em outros lugares, dentro da universidade nós precisamos dessa formação continuada, não só na universidade, mas fora dela, né, nas escolas, o tempo todo. E aprender sempre é muito bom, mas a gente percebe que há uma resistência muito grande, né, para aceitação mesmo, né, dessas discussões sobre a diversidade, inclusão, gênero, os direitos humanos, né? Há uma certa resistência, porque é como se essas questões elas não fossem resolver ou não trouxessem resultados, porque são coisas micros e que existe algo macro, uma estrutura maior, mas assim, são esses deslocamentos, né, que nós vamos fazendo, essas resistências do dia a dia, de estar sempre ali falando, não, olha, nós precisamos sim, olha, essa disciplina dá para trabalhar gênero sim, essa disciplina tem que trabalhar diversidade, essa tem que trabalhar, né, colocando sempre isso e muitas vezes se colocando também como o chato e a chata, porque assim, a gente está falando o tempo todo. Eu comecei aqui, o Márcio falando, eu comecei a pensar no nosso próprio contexto lá. Eu e o Márcio, nós somos do mesmo colegiado, que é o colegiado de História. Fala assim que tem um time de futebol lá, né, Márcio? Porque são 11 homens e eu sou a única mulher. Então, assim, o que a gente percebe, né? Assim, não que as pessoas elas vão aceitando o que a Cláudia estuda, o que o Márcio e a Fabiana estuda, mas elas começam a respeitar. Eu vou só citar um exemplo para vocês. A questão da linguagem, né? Então, assim, poxa, houve um acontecimento lá no nosso curso. Aí, uma determinada pessoa, um determinado homem, professor, claro, ele fez uma postagem de agradecimento, uma coisa bem assim, teoricamente oficial, né? E falou assim, agradecemos a todos os professores, ao grupo de professores. Eu fui embaixo, assim, grupo de professores e professoras. Recebi 3 e-mails desse tamanho, dizendo assim que eu tinha ofendido, que eu tinha constrangido ele publicamente, porque um grupo era quase um público.
E daí eu rebati, aí teve um momento que eu não respondi mais, cansei, então abriu, deu uma preguiça. Aí eu falei, não vou responder. Cheguei assim, gente, tudo bem? Boa noite, fingindo que eu tinha recebido o último e-mail. Ele olhou para mim meio assim atravessado, eu fingi que não. Por quê? Essa resistência, ela é necessária. Existiam professores, existiam presidentes, existiam, né, sempre nesses espaços. Mas a partir do momento que nós temos mulheres também ali, seja na docência, seja na presidência, por que não utilizar o termo que nos cabe também? Porque professores, tudo bem que a língua portuguesa tinha uma regra, mas a língua ela também é construção, né, social, cultural. E quem é que faz essa língua? A língua não é rígida, ela não é estável, né? Ela também pode passar por esses deslocamentos. E daí, com o passar do tempo e das nossas insistências, eu e a Fabiana, a gente tem uma função administrativa também na universidade. E a gente fazia questão, não são coordenadores, são coordenações de curso, não são diretores, são direções de campo, são vice-direções, pró-reitorias. Não vem falar de os pró-reitores. Não, tem mulher lá também, então são as pró-reitorias. O reitor, tudo bem, é um reitor, então pode ser. Mas para ser mais equitativo, usar também a reitoria, né? E daí, com o passar do tempo, esse professor que não gostou do meu comentário, ele começou a usar o arroba, né, professor, não é? Então, ele escreve os e-mails assim, porque nós usamos lá, na função nossa administrativa, a gente escreve para as coordenações de curso, a gente escreve coordenadoras e coordenadores, ou prezadas coordenações, alguma coisa assim. A gente usa, né, uma linguagem menos sexista. E daí esse professor começou a usar agora prezados com arroba, porque assim, ele está escrevendo para um grupo de 11 homens e tem uma mulher. Então, assim, ele ainda não usa prezadas e prezados porque ele diz que isso é errado. E daí ele usa prezados com arroba, que para mim eu não gosto, eu não concordo, porque assim, o arroba, o X, você não pronuncia, você não consegue pronunciar. Então eu prefiro marcar os lugares mesmo, todas e todos, professoras e professores, porque até tem uma questão da própria inclusão para a pessoa que é cega. Eu estava lendo uma reportagem sobre isso. Porque a hora que a pessoa vai ler, ela consegue ler lá em braille, né? Não sei como é que deve ser isso. Ela lê as letras, porque já tem símbolos, né? Sinais para isso, mas o X e o arroba, ela para ali, porque ela não consegue decodificar o que significa. Então, olha a importância da linguagem, né? Então, pensar também nessas resistências e dar uma de chata de vez em quando, porque precisa. Meus colegas já mencionaram parte do que eu iria dizer, mas eu só queria reiterar que para angariar espaços para as minorias, a gente trabalha muito com o tripé ensino, pesquisa e extensão. E essa articulação desse tripé que compõe a universidade, então os nossos projetos de ensino, os nossos projetos de pesquisa, os nossos projetos de extensão estão todos articulados às discussões das minorias. Então a gente quer cada vez mais a universidade ocupada, sim, por mulheres, pela população negra, pelo grupo LGBT, por quilombolas, por indígenas. Então a gente tem buscado esses espaços e assim, a gente tem, com o nosso grupo de pesquisa e agora ocupando núcleo de educação para as relações de gênero, centro de educação, que é o Centro de Educação em Direitos Humanos, a gente tem tentado trazer também a comunidade para dentro da universidade. Eu acho que a gente precisa estabelecer, acho que o Márcio disse também, assim, o fato de vocês
só esse evento, o fato de vocês nos trazerem aqui para dialogar com vocês, e o convite está feito, viu? De vocês irem lá para a nossa universidade também para dialogar, acho que isso já faz a diferença. Isso já mostra quais outros espaços que nós podemos conquistar nessa luta pelos espaços das minorias. Eu vou pedir para que o Adil, a Maria Vitória e a Alessandra, por favor, venham entregar os certificados de declarações dos professores e uma lembrancinha em nome da organização do evento, de todos aqui presentes, tá bom? E o nosso muitíssimo obrigado por vocês terem vindo aqui e compartilhado isso tudo com a gente, tá bom? Muito obrigado.